Boa noite a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão um dos temas desenvolvidos por Kardec, analisados por Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele faz as perguntas aos espíritos sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É muito comum essa dúvida por desconhecermos o que é Deus, não é? Então, muitos pensam, como que Deus vai se ocupar de tudo, nos mínimos detalhes, de todos nós, e não conseguem conceber essa ideia de um Deus amoroso que nos acompanha, né? Justamente porque desconhecemos as leis divinas que nos regem, né? E Kardec pergunta, então, trazendo a dúvida de todos nós aos espíritos, e eles nos respondem. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Pergunta muito interessante, porque são tantas situações, né? Tantos atos, muitos deles muito insignificantes. Como que Deus agiria nesse conceito que nós temos de punição ou recompensa, né? Temos aquela ideia de que Deus nos pune. Então, como que ficaria essa determinação de Deus arbitrando quando receberemos ali um castigo por algum ato? Então, pergunta muito interessante. E a resposta deles? Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então é exatamente isso, né? Essas dúvidas é justamente porque desconhecemos as leis criadas por Deus e nem buscamos compreendê-las, né? Porque se a compreendêssemos, saberíamos que Deus criou suas leis. E nessas leis ele estabeleceu o ponto de equilíbrio. Quando nos excedemos para mais ou para menos, sofremos as consequências, tanto do excesso quanto da falta. É isso, não é castigo, é consequência. Naturalmente, sem que ele tenha que determinar, você vai passar por isso porque fez isso. Simplesmente consequências. E Kardec, então, comenta essas duas respostas dos espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós vamos construindo as nossas vidas, os nossos destinos. Evidentemente que essa construção que vamos fazendo, elas têm o reflexo tanto do nosso passado, como já estamos projetando situações para o futuro, né? Então, mas somos nós que vamos construindo o nosso caminho.
Essa verdade se torna sensível, diz Kardec, pelo seguinte apólogo: um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Então, ele nos alerta. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o tempo. Então, Kardec traz essa explicação que compõe essas respostas dos espíritos, fazendo com que nós entendamos claramente que as consequências dos nossos atos definem as nossas vidas. Nós vamos agindo e colhendo as consequências daquilo que vamos produzindo, de bom ou de mal. São simplesmente consequências. Então, concluímos desta grande lição, deste grande ensinamento, que o nosso objetivo deva ser a busca do ponto do equilíbrio, para que não incorramos nos excessos nem na falta. E há um texto muito interessante de Emmanuel, no livro Luz no Lar, que ele chama Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Então aqui ele está nos ajudando a compreender muitas das situações que a vida nos traz, nos coloca junto daqueles que estão de certa forma próximos a nós e que muitas vezes dependem de nós, né? Então ele está nos alertando nesse sentido, nos esclarecendo, nesse sentido que muitas vezes aquilo que nós fizemos lá atrás, levando alguém a uma derrocada moral, nós vamos hoje ser impulsionados a tentar de alguma forma sempre dar ali um anteparo, né, para aquela pessoa que sempre nos chama muito a atenção e aquele desejo de ajudá-la a erguer-se, a seguir, porque sabemos dentro de nós do nosso compromisso, do que falhamos lá atrás. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de muito amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível.
tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. É o que sempre aprendemos. A nossa primeira tarefa, a nossa primeira missão, a nossa primeira prova, ou seja, aquilo de mais importante que trouxemos, né, como objetivo na nossa encarnação, está dentro dos nossos lares. A caridade começa em casa. O próximo mais próximo são os nossos familiares mais íntimos. Então, vimos aqui várias situações e nós vimos também entre essas situações todas que Emmanuel nos cita, daquele que foi ingrato num lar afetuoso, né? Que dilacerou o coração de pais devotados, né? Com punhaladas de ingratidão. E vamos ver, então, até recordar um texto do Irmão X, do livro Pontos e Contos, pela psicografia do Chico Xavier, que Irmão X chama de Filha Rebelde, né? Então é um conto em que Irmão X relata um fato, né? São fatos verídicos, um fato de que uma mãe, Dona Matilde, e a sua filha Emilinha, junto de outros filhos, mas esta filha era muito revoltada, muito ingrata, muito indisciplinada e muito desrespeitosa. E ela gargalhava sempre que a mãe vinha aconselhando, alertando-a para as responsabilidades da vida, os cuidados necessários, e ela sempre ironizava, dizendo que a mãe que preferia essa vida de sofrimento, que já vivia uma época que o que a mãe vivia era um passadismo, e assim ela ia ironizando os conselhos amorosos dessa Dona Matilde e dizia, sarcástica: com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? E a genitora, muito paciente, dizia: não sorrias da verdade, para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. E sempre ali alertando a filha, e a filha ironizando: a senhora agora adquiriu maneiras de sacerdote, não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfáticas revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente: não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual,
mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências da mãe. O tempo, a dor, a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. É natural, todos vamos partindo, e partiram. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, porque nós sabemos, se nós nos distanciamos no padrão vibratório dos nossos afetos, nós não estaremos com eles no plano espiritual. Então, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculos de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Os anos passaram, chegou o momento em que foi determinado que a Dona Matilde reencarnaria, e ela implora. A Dona Matilde implora para que pudesse conseguir falar com a filha, A filha que tinha sido sempre tão desajuizada, mas era a filha que mais necessitava dos seus develos maternais. E ela pede, e é permitido, que ela seja, ajudam com que Emilinha visse a mãe, A mãe tem que, com certeza, adensar o seu perispírito, porque ela tinha um padrão vibratório mais elevado que o da filha, então ela teve que adensar o seu perispírito para ser vista pela filha. E tem essa oportunidade, e a filha fica embevecida: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Quando ela fica sabendo que a Dona Matilde estava se preparando para um retorno à carne brevemente. E a mãe fala: como não, minha filha? Se Deus permitir, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. E a filha fala: prometo compreendê-la desta vez. E fica toda ali chorosa, sentida e desejosa de retornar com a mãe. Mas então, a Dona Matilde então roga ao emissário de Jesus, que estava ali junto dela, que foi aquele que a levou até a filha e proporcionou esse momento desse entendimento entre elas duas, Mas o que acaba acontecendo? Ela pede, para o emissário que ele rogasse a Deus para que fosse permitido, Quem roga ao emissário, aliás, deixa eu contar certinho. Quem roga ao emissário é a própria filha. A filha fala: emissário de Jesus, que conhecei meus padecimentos, me deixe retornar à terra com a minha mãe, A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde,
mas retornará você ao mundo como criado humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Não há necessidade nem de explicação para essa lição abençoada, a lição que Deus nos oferece a todos os momentos e que muitas vezes nos levam à revolta por falta de entendimento que tudo isso que nos chega, tudo isso que é programado para as nossas vidas é para o nosso bem. Então a Emilinha não poderia estar, a Emilinha não poderia nem estar ao lado da mãe Matilde no plano espiritual, enquanto ela estava naquele período que antecederia o preparo para a reencarnação, pelo padrão vibratório inferior, nem tampouco mais tarde retornar como filha, porque tinha sido filha e não valorizou. Então, são estes os ensinamentos abençoados que devem nos levar a profundas reflexões. Tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Divaldo Franco Responde, volume 2, um tema que fala sobre mágoas em família. Então foi perguntado para o Divaldo: muitas vezes os filhos, por diversos motivos, guardam mágoas dos pais pelo resto da vida sem conseguir perdoar. Como a doutrina espírita vê esse problema? O Divaldo responde: nesse sentido, posso narrar a história de um dos homens mais importantes do século XX, um homem que escreveu um livro sobre amor e sobrevivência. Ele estava, certo dia, entrando no voo de Nova York a Washington com tanto mau humor que a comissária de bordo sorriu-lhe e gentilmente lhe disse: cavaleiro, o senhor me permite dar um conselho? Pois não, ele disse. Por que o senhor não leu o livro do Dr. Jim Ornish, Amor e Sobrevivência? Ele pode lhe proporcionar muita alegria. O senhor irá se sentir muito bem. Ele teve um choque, porque ele era o Dr. Jim Ornish, que escreveu um dos maiores best-sellers divulgado pelo The New York Times, com alguns exemplos de exemplares vendidos somente nos Estados Unidos. Então ele sentiu vergonha. Ele que receitava o bom humor, vivia mal-humorado. Sentou-se, pegou o jornal, tentou esconder a cara porque era famosíssimo. Foi considerado um dos 100 homens mais importantes do século XX na América, havendo recebido e aceite o convite honroso do presidente Bill Clinton para dormir na Casa Branca, e quase sempre estava de mau humor. Neste momento, ele teve a coragem de se perguntar: por que estou de mau humor? Começou a autoanalisar-se, descobriu que guardava um certo ressentimento do pai, e essa era a razão básica do seu mau humor. A sua infância não fora tão feliz quanto gostaria que tivesse sido, nem a sua adolescência por causa dele. Havia uma mágoa que se originava do seu inconsciente que o fazia sentir-se infeliz. Possuía independência econômica, era um dos 10 grandes cardiologistas americanos, um escritor famoso, um homem célebre e mal-humorado. Chegando a Washington, ele telefonou ao pai e propôs: papai, eu gostaria de visitar você. Muito bem, respondeu o pai friamente. Então poderei estar aí no dia tal? Muito bem, respondeu o pai novamente. Depois eu lhe aviso a chegada e o número do voo. Muito bem, o pai responde. E assim ele fez. Avisou o pai o dia da chegada, a companhia aérea e o horário. E chegou com a angústia de liberar-se do ressentimento. Meu pai é um homem frio, ele pensava. Mas quando chegou no aeroporto, o pai não estava lá. Ele logo pensou: vê, ele não gosta de mim, não veio. Pegou um táxi, dirigiu-se à casa. Quando chegou, a porta estava levemente encostada. Ele a empurrou. O pai estava lendo o jornal. Ele chegou, largou a mala e falou: papai, eu quero abraçá-lo. Abrace. É você quem quer me abraçar, diz o pai. Ele ficou irado, mas abraçou e, não aguentando mais, explodiu. Eu vim aqui para fazer as pazes com você. Por sua causa eu sou uma pessoa insatisfeita.
E continuou: você tornou a minha vida uma frustração. Papai, você nunca me abraçou, você nunca me beijou, você nunca teve palavras de carinho para mim. Hoje eu sou uma das pessoas mais famosas da América e você me trata com essa indiferença? Eu sou seu filho, afinal eu mereço, eu honro seu nome. O pai dobrou calmamente o jornal e lhe perguntou: já disse tudo? Já sim. Já lhe disse que tenho mágoa, eu tinha que te dizer isso. Pois não, meu filho, muito obrigado. Abra ali aquela mala, por favor. Ele abriu a mala e havia muitos recortes de jornal, e o pai esclareceu: pegue alguns, leia-os. Eram as notas que a imprensa local publicava sobre o filho. Ele foi ficando emocionado. Pois é, meu filho, tudo que a imprensa fala sobre você, eu recorto e guardo, e digo com orgulho para todo mundo que você é meu filho. Você veio aqui dizer que eu nunca te abracei? É verdade, eu não tive tempo, meu filho. Sua mãe, quando morreu, deixou você criança. Para lhe dar dignidade, eu me desdobrei no campo. Olha as minhas mãos calejadas. As suas são de um cirurgião, mas as minhas são da enxada e do trator. Eu o coloquei numa das melhores universidades da América, uma das mais caras do mundo, e com o meu suor, sem nunca me queixar, eu paguei todas as mensalidades até você tornar-se um dos melhores alunos e um dos grandes cirurgiões cardiológicos da América. Nunca me queixei das noites sem dormir que eu passei junto a seu leito. Você com febre, porque aqui no Centro-Oeste, na lavoura, nunca tivemos médicos. Eu só podia te dar chás e pedir a Deus que o meu filho não morresse. Eu também nunca lhe disse que não me casei para não lhe dar uma pessoa que talvez não o tratasse como você merecia. Renunciei ao prazer de uma companhia, de uma mulher ao meu lado para me amar, por amor a você. Você percorreu o mundo e seu pai continuou trabalhando aqui na lavoura. Você recebeu o convite para ir à Casa Branca, porque receber esse convite é uma grande honraria lá nos Estados Unidos, né? Então você recebeu o convite para ir à Casa Branca, mas eu não. Você tem ressentimento de mim porque eu nunca te beijei? É verdade. Eu sou um homem bruto da terra, mas criei você com amor, com todo o devotamento da renúncia e nunca lhe pedi nada. Continuo trabalhando no solo que educou você e você nunca se lembrou do seu pai. E ainda se atreve a vir à minha casa a dizer que tem mágoa de mim porque eu não te abracei? Não te enchi de mimos? Não tive tempo, meu filho. Estava trabalhando para a sua universidade. Então, meu filho, você tem toda a razão. Agora que você já disse o que deseja, até logo, pode ir-se embora. Ele caiu em si, o filho. O egoísmo, aquele sofrimento da amargura era a sua presunção. Como ele era importante, achava que o pai deveria ser um capacho, talvez. Não se lembrando que foi o pai, um homem honrado que o colocou no mundo, na posição de sucesso onde estava. Então o pai concluiu: eu sei que você dignifica o nome da nossa família, porque eu primeiro dignifiquei. Não há uma falha no meu caráter, e aqui na nossa cidade modesta, todos somos honrados e queridos. Comovido, ele o abraçou e pediu: papai, perdoe-me. Choraram juntos. Então, pela primeira vez, o pai acariciou-lhe a cabeça, e a partir desse dia, o Dr. Jim Ornish, que tem a coragem de narrar essa história no seu livro, libertou-se do sofrimento porque superou o egoísmo e a presunção. Então essa é uma narração ali do Divaldo, que traz ali uma série de aprendizados, né? Quantas vezes ali a gente cobra dos pais um comportamento, uma atitude, um carinho, né? Nós acabamos ali comparando os nossos pais com os pais de outros pais, com os pais de amigos, mas esquecidos que eles fizeram muitas vezes o melhor que eles podiam, né? Noites ali em silêncio, né? Noites ali de conflito, tentando pensar na melhor maneira de nos educar, nas melhores decisões. Às vezes tomaram decisões que não foram agradáveis a nós, mas que foram difíceis de serem tomadas, foram duras, mas pensando ali no nosso bem, né? E nós não podemos exigir dos pais ou das pessoas um comportamento que elas também não aprenderam.
Então, nesse caso aqui, esse pai mesmo fala que ele era um homem bruto, um homem da roça, né, da lavoura, do trator. Então, um homem também que provavelmente não recebeu ali o carinho, não aprendeu ali a ter esse contato físico, né, de acariciar, de abraçar. Então, ele naturalmente tinha dificuldades em expressar isso ali aos filhos, porque ele também, talvez, não tenha recebido, não tenha aprendido, assim como muitos dos nossos pais, que tiveram uma educação extremamente rígida, né? Que tiveram pais ali também mais embrutecidos, não no sentido de ruins, mas no sentido de não terem essa oportunidade também de pais que os abraçassem. Enfim, nós às vezes cobramos um comportamento, atitudes dos nossos pais que eles também não receberam, que eles também não aprenderam, né? Então isso é importante para que a gente compreenda, reforçando uma vez mais, que talvez eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Que da maneira deles, eles nos amaram ou eles nos amam, né? Para que a gente então tenha essa visão ali do outro lado, essa empatia, né? Para compreendermos o que se passa ali dentro do outro e quais são os motivos que levam, sejam os pais, sejam as pessoas, a tomarem determinadas atitudes, determinadas posturas. Não que a gente vai concordar com tudo, não é isso, mas é no sentido de, ainda que eu não concorde, que eu compreenda o que será que motivou, quem é esse espírito, quais são as lutas que ele teve, qual é a história dos nossos pais, né? Será que a gente já se perguntou, será que a gente sabe como foi a infância deles, como foi a educação deles, quais as lutas que eles passaram até hoje? Então essa história é extremamente importante, seja para nós, seja para os nossos filhos, né, que são os netos, porque se mantém ali a história mesmo da família, né? As raízes, os aprendizados que são enormes, né? Eu acho muito interessante quando os meus irmãos mais velhos contam as histórias da infância deles e que meus filhos têm a oportunidade ali de absorver, né, de beber ali de tantas histórias interessantes, de tantas lutas, até para que a gente valorize que se chegamos até aqui sem passar fome, sem lutas gigantescas de sobrevivência, a gente olha para trás e vê que os nossos antepassados, o que eles passaram, né? Para que isso chegasse até aqui e a gente pudesse usufruir, né, do conhecimento, do aprendizado que eles foram ali plantando ao longo do caminho, não é? Mas é isso, acho que é uma lição bastante importante, bastante rica, né? E para que a gente então perceba o quanto todo mundo precisa ali de afeto, né? Porque esse pai não aprendeu, mas se nós estamos aprendendo, se nós estamos tendo a consciência da importância do afeto, é importante que a gente passe isso ali para os filhos, né? Essa convivência que é tão importante, porque também nós podemos mergulhar de tal maneira ali no trabalho, na profissão, ao pretexto de sustentar a nossa família, o que é muito importante, né? O trabalho dignifica ali qualquer um, mas é sempre o cuidado com os excessos, né? Porque a pretexto ali de sustentar a nossa família, de dar um conforto, nós podemos mergulhar ali no trabalho como uma fuga da vida, como uma fuga da própria família, né? Como no fundo ali uma vaidade para que tenhamos o melhor. A gente fala, não, mas eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, né? Mas será que eles precisam de tudo? Será que eles precisam de tanto tênis novo, de um carro, né? Será? Ou eles também precisam ali da nossa companhia, da nossa convivência, né? Das atividades ali em comum? E aí a palavra convivência é uma palavra-chave, porque nós podemos passar ali o final de semana inteiro com alguém, um feriado inteiro com alguém, e no entanto não conversarmos com essas pessoas, não convivermos com elas, né? Então a gente pode levar um filho ali no shopping, leva ele para um brinquedo, leva ele numa loja, mas a interação, ela pode ser ali muito pequena, muito pobre, né?
Ao passo que às vezes aquele que vai fazer uma caminhada ali com o filho, leva num parque, né, que joga a bola com ele, que solta a pipa, que conversa, talvez seja uma coisa tão simples, mas que nós vamos ali criando o quê? Memórias, né? Essa é uma coisa que eu acho bastante interessante, nós criarmos memórias, para que quando nós não estivermos aqui, eles possam olhar para trás e terem ali tantas lembranças, né, de momentos que foram talvez simples, mas que foram marcantes, né, que eles sentiram que nós demos ali a atenção que eles precisavam, né? Talvez nem tanto em quantidade, mas ali a qualidade. Então, é muito importante isso, que nós valorizemos esse convívio familiar, né? Criando ali essas memórias que são tão ricas ali para a história deles e para cada um de nós, né? E aqui esse homem, que era um escritor famoso, um cardiologista famosíssimo também nos Estados Unidos, ele atribui toda a insatisfação ali ao pai, né? Então, ainda que nós às vezes temos as mágoas ao longo da vida, muito cuidado para que a gente não projete toda a nossa infelicidade em alguém, em alguma situação, né? Porque às vezes tivemos ali nossas dificuldades e a gente fica preso ao passado, como se fosse ali, guardasse dentro de uma caixinha de joias, em que todos os dias a gente abre aquela caixinha, não só olha, a gente contempla, a gente alimenta, como dissesse para o mundo: olha o que eu passei. Vejam que eu tenho motivos para ser uma pessoa feliz, porque olha o que aconteceu comigo. Então nós temos que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa felicidade, não alimentando esse sentimento de autopiedade, né? Mas se acontecer alguma coisa difícil, ok, o que eu posso fazer a partir de hoje para que seja ali uma vida mais leve, né? Que eu não fique preso ali ao passado, que o passado seja uma fonte de aprendizado, mas que ele não seja ali uma algema que paralisa, né? Que angustia. Então, enfim, é um texto que traz aqui para nós ali grandes aprendizados, né? E sobretudo aqui o perdão, né? Quantas vezes nós amamos alguém que tivemos ali em algum momento da vida uma ruptura, uma decepção, nós temos vontade ali de retomar aquele relacionamento e talvez a pessoa tenha a mesma vontade, mas por orgulho, por vaidade, por não querer dar o braço a torcer, nós evitamos esse contato, né? E de repente nós podemos desencarnar ali, partir com aquela ferida aberta, com aquele ciclo que não foi bem fechado, né? Então fica aí para nossa reflexão, que ainda que o outro não aceite, que o outro não queira, né? E isso às vezes a gente pressupõe que ele não vai querer ali uma reconciliação, mas às vezes são pessoas tão queridas, como até casos de pais e filhos, nós temos que fazer a nossa parte, né? E pode ser que a gente ali, dando o primeiro passo, seja exatamente o que a pessoa do outro lado espera, né? Esse primeiro passo, porque talvez ela esteja tão necessitada, tão desejosa quanto nós, de retomar ali um relacionamento que pode ter sido de grandes afetos, mas como foi dito, em algum momento houve uma ruptura, uma decepção que provocou esse afastamento. Então esse texto também nos traz a lição ali do perdão, da reconciliação. Então que Deus ampare a cada um de nós.